E aí, rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite, Shiryu Mega aqui e bem-vindo ao canal se você é novo por aqui, meu parceiro. Como é que vocês estão? Cara, hoje, como vocês já devem ter visto pelo título da thumb, a gente vai aqui analisar as conclusões que eu tirei de quem é o melhor piloto combinado com os melhores mechas em questão de DPS, quando a gente está discutindo sobre o Silver, a Jill, a Norm, o Nighthawk, porque depois que o Nighthawk lançou, gerou muita polêmica de será que a skill dele realmente vale a pena? A skill de mecha dele, será que realmente vale a pena? Então, como eu disse semana passada, eu fiz aqui uma tabela, fiz aqui alguns cálculos e eu disse que eu ia trazer essas conclusões mais detalhadas para vocês. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. E eu tem muita coisa legal, cara, que eu vou falar aqui, beleza? Mas antes de começar o vídeo, né, exatamente, queria dizer que as vagas pro torneio Miau ainda estão abertas, já tem, na real, aqui tá dizendo que tem 18 pessoas inscritas, aliás, 18 pessoas responderam e 12 pessoas inscritas, mas é isso uma coisa que eu ia alertar aqui a vocês. Tem pessoas que estão dizendo que vão participar no evento, mas estão se esquecendo de se inscrever. Então a galera tá dizendo tipo assim, eu vou participar do torneio, mas não se inscreveu, tá ligado? Então se você é um desses que responderam que vai participar e não se inscreveu, vem aqui e se inscreve, ó. Vem aqui na aba inscreva-se, beleza? Que aí sim você vai estar inscrito, porque se for calcular aqui quantas pessoas tem, aqui já fecha 30, tá ligado? Mas tá faltando bater esse número certinho, galera. Então vamos lá, vamos se inscrever aqui e no link lá do formulário, beleza? Não se esqueçam para estar todo mundo participando do torneio e ganhar o prêmio de R$100. Lembrando, se você é novo aqui, o torneio é mobile, beleza? E de novo, ignorem essa data aqui, porque essa data é só ilustrativa, vai ficar tudo marcado quando fechar realmente 32. Então vamos lá, vamos aqui na tabela. Aqui, cara, aqui nessa primeira tabelinha que eu vou mostrar aqui pra vocês deixa eu aumentar aqui o zoom pra vocês verem com facilidade, ver um pouquinho melhor, beleza? Então aqui, cara, tá o nome de cada piloto, quanto ele vai aumentar de dano. No caso, a Jill, ela não aumenta a porcentagem, ela dá um dano bruto de 127, aqui o cooldown e a duração disso aqui, tá ligado? Isso aqui é tudo instantâneo da norma. Depois que você casta, a gente tem 7 segundos para poder usar a arma primária dela, beleza? E aqui tá o dano. Eu separei aqui alguns pilotos que eu achei que são os mais relevantes para estar analisando, de acordo com a longa distância e o dano máximo da arma primária. Eu levei em consideração essas duas coisas, o dano máximo da arma primária e o mecha tem que bater de longe. Então tem vários mechas aqui que eu analisei só os mechas mais relevantes, tá ligado? Para esse tipo de mecânica, beleza? Que no caso eu analisei aqui o Gabriel, usando o dano máximo dele, do Scope, o Raven também, segurando a flecha no máximo, o Snow, Caramelo, só no modo tanque, e o Pulsar no modo canhão. Aí o pulsar no modo canhão eu considerei aqui tanto a perto distância quanto a longa distância, mas a gente só vai analisar aqui a longa distância, beleza? Justamente porque todos os outros mechas aqui, a maioria deles vão dar o tiro a longa distância, né? E eu levei em consideração aqui para analisar só o pulsar a longa distância. E eu tenho certeza que algumas pessoas aqui vão me perguntar em relação aqui ao dano, beleza? Eu testei todos eles acima de 150 metros e com techs equipadas. Então, por exemplo, se você for testar o Raven aí no seu, provavelmente o dano máximo dele a 150 metros pode ser um pouco diferente. Mas eu decidi testar com techs porque vai ser geralmente o mesmo, uma build bem parecida, sabe? Tipo, a longa distância, a perto distância, a gente vai ter sempre um incremento de dano. Então eu decidi fazer os testes com tech pra, sabe, ser uma coisa mais real, beleza? E aqui o Fire Rate e tudo mais, que vou deixar isso aqui passa batido, que eu vou explicar depois, beleza? Então vamos lá. Aqui eu fiz uma comparação do Nighthawk mais os mechas, a Norma mais os mechas, a Jill mais os mechas e o Silver também, cara. E assim, de cara, a gente vê aqui que no primeiro tiro com o Nighthawk, o aumento de dano com os mechas
é relevante, sabe? É 13%. É relevante com a skill dele no máximo, que é de 13% de dano adicional que o Nighthawk vai dar. Beleza? Então aqui, no caso do Gabriel, vai ter aqui um aumento basicamente de dano dele de 100 de dano mais ou menos, tá ligado? Do Raven também vai ter um aumento mais ou menos de 100 de dano. Do Snow também teve um aumento mais ou menos de 100. De 100 não. Do Snow também teve um aumento de mais ou menos de 100. Do Caramelo também teve um aumento mais ou menos de 100. E do Pulsar teve um aumento menor, mais ou menos de 40, tá ligado? Mas também o Pulsar entre eles é o que dá menos dano na arma primária. Beleza? Só que aqui já começa os poréns, porque, tipo assim, se a gente vê aqui o Nighthawk, compara ele com o tiro bufado com todos os mechas, a gente já vê que, tipo assim, ele só fica na frente do Silver. Deixa eu comentar aqui mais um pouco. O zoom. Ele só fica mais na frente do Silver, tá ligado? Só do Silver, porque da Norma ele já perde, que a Norma já vai dar um aumento de dano aqui de 25%, enquanto o Nighthawk vai dar um aumento de 13%. Então, se a gente comparar aqui, já o primeiro tiro desses mechas, a Norma já ganha. Então, se você for pensar e embrustar rápido na arma primária, sendo Sniper, vale mais a pena usar a Norma. Porque eu vi muita gente comentando assim, o Nighthawk vai ser bom para pegar inimigo desprevenido, ficar camperando e dar tiro e tal. Ele serve para fazer isso? Obviamente ele serve, mas a Norma é muito melhor, porque você vai conseguir encaixar muito mais dano. E tirando que a Norma, você não precisa esperar ficar 9 segundos sem bater. Você não precisa, tá ligado? Então só por isso já dá uma vantagem absurda. O Silver, ele vai dar menos dano, mas ao longo do tempo ele vai dar mais dano. E a Jill também. Se a gente for comparar aqui, ó, de todos, o Nighthawk vai dar mais dano aqui, sabe? Mas o Silver, como eu falei, ele vai dar menos dano no primeiro tiro, beleza? A Norma vai dar muito mais dano no primeiro tiro. E a Jill também vai dar bastante dano no primeiro tiro, combando com a habilidade dela, né? Obviamente. Show? Isso aqui é o que eu queria mostrar aqui pra vocês a primeiro momento, a priori. Show? Então deixar aqui rapidamente aqui para vocês verem. Mas eu fiz um teste comparando também com os 5 primeiros tiros. Eu peguei e adicionei, fiz esse teste assim. Não vamos testar só o primeiro tiro, vamos testar os 5 primeiros tiros. Que basicamente todos esses mechas têm os 5 primeiros tiros no modo Sniper, no modo canhão, beleza? No modo tanque, no caso do Caramelo. Aí nos 5 primeiros tiros vai estar aqui o dano total do Gabriel vai dar 4.600, do Raven 3.000 e pouco, do Snow 4.600, basicamente a mesma coisa do Gabriel. O Caramelo vai dar 3.700 de dano e o Pulsar que vai dar menos dano. Mas o interessante aqui do Nighthawk, se a gente for ver aqui realmente como as coisas funcionam, tem o cooldown da habilidade de 45 segundos. Então, para dar esse dano total aqui, a gente tem que esperar 45 segundos. Aí você vai perguntar para mim, porra, Shiryu, por que 45 segundos para dar esse dano todo? Porque, cara, como vocês sabem, o Nighthawk, para a gente procar a habilidade dele, a gente tem que ficar 9 segundos sem bater. Então, quando eu fui fazer esses cálculos aqui, eu levei em consideração isso. Então, cada tiro que você dá, como eu falei, eu dei testando 5 tiros. Então, você deu o primeiro tiro, deu o segundo tiro, esperou 9 segundos, esperou o outro tiro, mais 9 segundos, mais 9 segundos. Então, para dar um dano máximo com ele disso aqui tudo, você tem que esperar 45 segundos. Isso é muita coisa, tá ligado? Porque ele precisa ficar um tempo sem bater, beleza? O Silver, ele... Você não precisa ficar tão tempo assim, né? Tipo assim, se você for reparar aqui o dano que o Silver dá com 5 tiros comparado com o Nighthawk, esse aqui é o Nighthawk. Comparado com o Nighthawk é quase a mesma coisa. Com o Gabriel, por exemplo, ele dá 300 de dano a menos, o Silver. Com o Raven dá 200 de dano a menos, ele dá um pouco de dano a menos durante com 5 tiros. Com os mesmos 5 tiros
o Silver dá menos dano com esses mechas aqui, com Raven, Gabriel e tudo mais. Porém, cara, pra castar essas habilidades com ele, gasta muito menos tempo. Muito menos tempo. Com Gabriel, por exemplo, com 13 segundos, vamos arredondar aqui, 13 segundos, você dá 4.300 de dano. Enquanto o Nighthawk precisa de 45 segundos. Então, ao longo do tempo, isso é outra coisa que eu vou falar aqui, mas não, vou falar logo agora, senão eu vou me esquecer. Em comparação a todos os pilotos, o Gabriel a longa distância é o que dá mais dano ao longo do tempo. É o que vai te mais beneficiar com DPS a longa distância. Tá ligado? Ele é o melhor nesse sentido, o Silver. Para você causar mais dano ao longo do tempo, o Silver é o melhor. Beleza? A Norma aqui, vamos aqui pra Norma. A Norma, se for comparar de novo aqui com o Nighthawk, ela também dá menos dano, contando com os 5 tiros. Mas, de novo, o cooldown dela é bem menor. O cooldown dela é de 12 segundos para dar esse dano todo, de 5 segundos para dar esse dano todo, de 12 segundos, de 8 segundos aqui com Caramelo, de 5 segundos com Pulsar. Então você consegue dar, um exemplo, 4.500 de dano com Gabriel em 12 segundos, esperando obviamente a arma dele ficar full, que como eu falei no começo do vídeo, esperando a arma ficar full. E eu também não levei em consideração os módulos do Gabriel, tá ligado? Os módulos e alguns módulos e cores, eu não levei em consideração, beleza? E com a Norma ainda é um pouco melhor, entre aspas, porque tipo assim, você tem 12 segundos para dar, aqui no caso do Gabriel, você tem basicamente 13 segundos para dar esse dano todo, e depois de 3 segundos você já pode voltar a continuar dando bastante dano, tá ligado? A Jill, ela vai dar menos dano também, durante 5 segundos do que o Nighthawk, mas de novo, ela ao longo do tempo vai dar mais dano que o Nighthawk, porque o cooldown das paradas dela também é menor e tal, então você consegue castar, tá ligado? Então, tipo assim, como eu falei antes, enquanto que o Nighthawk com o Gabriel vai precisar de 45 segundos para dar 4.600 de dano, a Jill em 13 segundos, vamos arredondar aqui, em 13 segundos, ela dá 4.200, a Norma dá 4.300 em 13 segundos também, e o Silver ele vai dar mais dano ao longo do tempo. E algumas coisas engraçadas que eu andei aqui analisando, cara. Se a gente for ver aqui, o dano da Norma é muito parecido com o do Silver. Tipo, nas mesmas condições, o Silver só dá 20 de dano a mais. 20,5 de dano a mais. É muito pouco. A diferença é muito pouca ao longo do tempo, sabe? É muito pouca, tipo assim, levando em consideração 5 tiros também. Sabe? A diferença é muito pouca. E depois você vai ter 3 segundos ali, 75 segundos para voltar a castar a habilidade da Norma. Mas é muito parecido. Então, tipo assim, no geral, o que eu recomendo em questão de habilidade, se você quer focar a longa distância, focar em DPS, foca no Silver. É uma ótima habilidade para o Pulsar, por exemplo. Ótima, porque o Pulsar você pode encaixar muito dano de longe, e o Pulsar ele vai estar sempre batendo, ele não para de bater. Então é muito bom. Pro Snow também, porque é um mecha que não vai parar de bater. E pro Caramelo também, de certa forma. Então, se você quiser focar muita longa distância e dano contínuo, de certa forma, eu recomendo muito o Silver pro Snow, pro Caramelo e pro Pulsar. Porque vai funcionar muito bem, porque você vai estar constantemente em batalha, dando tiro, e você vai conseguir dar bastante dano. Então, para quem quer se manter em batalha direto, dando tiro a longa distância, o Silver é o melhor. Agora, para quem quer jogar mais a curta distância, quer jogar a curta média distância, quer jogar às vezes de uma forma mais agressiva, a Jill é melhor. A Jill e a Norma é melhor. A Jill e a Norma é melhor, não tem discussão. A Jill e a Norma é melhor. Porém, eu acho que a Norma é mais versátil. Se você que está jogando quer jogar tipo assim, a tanto a longa distância quanto a curta distância, a Norma é melhor. Porque o boost que ela vai dar de ataque é independente
se você tá de longe ou tá de perto. Independente disso, ela vai te dar bônus de dano. Então a Norma é melhor. Se você quer jogar uma coisa mais versátil, tipo pulsar mesmo e o caramelo, a habilidade da Norma vai ser a melhor. Então a Norma, ela, pelo que eu analisei aqui, a Norma vai ser melhor para quando você quer versatilidade. Você quer dar muito dano de longe, mas também você quer jogar de perto para agressivar. Então ela é muito boa, beleza? O Silver, repetindo, é melhor só se você quer rushar full à distância, batendo full à distância. Aí vale a pena. Tirando isso, a habilidade da Norma e da Jill são bem melhores, porque você vai conseguir dar bem mais dano, tá ligado? E assim, a da Jill, embora você vai dar menos dano, né? E o tempo de recarga da habilidade é até maior do que da Norma, você tem mais possibilidades estratégicas, porque você vai saber aonde o inimigo tá. Você não precisa se preocupar em acertar a habilidade, só do cara estar perto de você, ele vai tomar porrada. Então da Jill também tem algumas vantagens. Ela não vai te dar, vamos dizer assim, esse dano todo que a Norma vai te dar, mas vai te dar algumas vantagens estratégicas, porque você vai acertar, se o cara estiver perto de você, vai acertar em ponto. E você pode identificar o inimigo, né, obviamente, tá ligado? Então, cara, a habilidade... Aí você me pergunta, poxa, então a habilidade do Nighthawk não serve pra nada? Não, é isso que eu deixei isso pro final do vídeo. Porque basicamente, cara, a habilidade dele só vai ser boa para as 3 mechas, tá ligado? Eu fiz aqui os cálculos, eu refiz alguns testes e esse é meu veredito final. Só vai valer a pena pra... Na real, 2 mechas, só vai valer a pena pra 2 mechas e é uma questão muito situacional, beleza? Então... é isso que eu falei, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha me feito claro pra esse paralelo aqui, tá ligado? A skill do Nighthawk você não vai querer usar pra nada, só pra esses 2 casos que eu vou falar agora, beleza? Então, vamos lá. Aqui, cara, eu deixei... eu fiz alguns testes com as armas secundárias e alguns amigos meus me ajudaram para fazer aqui alguns testes, então pra vocês que me ajudaram, beijos e obrigado, porque eu não peguei o piloto novo, né? Eu não peguei o Nighthawk, mas a matemática não mente, tá ligado? E me ajudaram aqui pra fazer alguns cálculos. E tipo assim, a habilidade do Nighthawk só vai funcionar na arma secundária se for disparo único. Na habilidade do Raven não funciona. Na habilidade do Raven não funciona. Aliás, funciona, mas quando ele usar disparar várias flechas, só vai funcionar na primeira saraivada de flechas. Não vai funcionar nas outras. Igual do Firefox. Quando você usa arma secundária, só vai funcionar nos primeiros mísseis. Não vai funcionar em todos os outros. Na Aurora é a mesma coisa, só vai funcionar na primeira porrada. Não vai funcionar em todo o resto. Beleza? Dito isso, na habilidade do Raven não é tão boa assim, tá ligado? Só se você combar com Core 2, mas mesmo assim não vai valer tanta pena. Então com o Raven já tá eliminado. Não vale a pena usar no Raven, beleza? E eu fiz aqui os testes com o Sky, o Hot Steel, Pulsar e Boreas, porque são os mechas que eu vi que a arma secundária tem um disparo único e tem um dano alto, tem um dano maior do que 600. Eu tava habilitando com dano maior que 600, se o dano é maior que 600 eu vou usar, beleza? Aí, 600 não, 500, se o dano for maior que 500 eu vim fazer o teste. Eu não fiz o teste com Boltz, porque o Boltz, o dano dele eu considero baixo, tá ligado? E não é maior que 500. E mesmo se fosse maior que 500, a habilidade ia ter que ter algumas condições legais para valer a pena, que não é o caso do Boltz. Eu, particularmente, não achei que vale a pena usar isso no Boltz, então não fiz o teste, beleza? E vamos lá. Eu fiz o teste com o Hot Steel de perto e de longe, que a arma dele vai variar um pouco o dano. De perto dá 621, de longe mais de 150 metros, vai dar 600 de dano a arma secundária dele. O Pulsar, cara, o Pulsar aqui que eu acho bem interessante falar, porque o Pulsar, eu só considerei ele de perto, não considerei de longe, só considerei de perto. Por quê? Porque de longe, cada projétil dele de perto dá 100 de dano. De longe, diminui até 70, 65, por aí.
E eu não achei que valia a pena usar isso de longe com pulsar, porque além de o dano ser muito baixo, você não vai conseguir acertar os 6 projéteis que ele lança na arma secundária. Então eu desconsiderei. Aí eu fiz com Boreas também, de perto e de longe. E, cara, quais são as conclusões que eu tirei aqui? Eu fiz aqui os testes fazendo combo com o core, com os cores do mecha, beleza? Eu recomendo usar o Core 1 da Skye, mas quando eu for falar da Skye, botei aqui Core 2, né? Mas quando eu for falar da Skye, pense nela utilizando o Core 1. Se você for fazer esse combo que eu vou explicar com a Skye, sempre pense no Core 1, beleza? Aqui tá os danos máximos de cada um deles. Utilizando o buff dos cores e a habilidade do Nighthawk, o dano máximo que a gente vai ter com cada mecha vai ser esse aqui, com a Skye 610, com Hot Steel de perto 960, cara, isso é muita coisa. De longe com Hot Steel 928, também é muita coisa. O pulsar, utilizando aqui o core e a habilidade Nighthawk, vai dar 720. O Boreas de perto também, com o core 2 dele, vai dar 875. E de longe, também tacando o escudo, vai dar 780, beleza? Agora, você me pergunta, Shiryu, posso utilizar com esses mechas? Cara, pode. Tem um boost de dano legal. E todos eles, a ideia, comba com a habilidade dele, de você ficar um tempo sem bater. Menos o pulsar. Sinceramente, essa habilidade, assim como o Raven, não faz sentido pro pulsar. Porque não tem sentido você querer rushar com pulsar pra só usar essa habilidade, tá ligado? Não faz sentido. É muito mais a pena você ficar batendo toda hora, atirando e recuando, do que você querer dar um bust, chegar perto, colar no cara e começar com a arma secundária. Isso também não faz sentido pro pulsar, mas faz sentido pro Skye, pro Hot Steel e pro Boreas. Pro Skye, vamos começar pro Skye. Pro Skye vale muito a pena se você usar ele focando só na arma secundária, no Haunt, se você quiser jogar às vezes mais recuado ou curando sua equipe. Porque como eu acho que vocês sabem, né? O Haunt do Skye, quanto maior o dano do Haunt, mais cura o Skye tem. Então você usando essa habilidade do Haunt, tá ligado? Combando, você vai dar mais dano, que consequentemente vai te curar mais. Então se você for usar isso aqui com Skye, eu recomendo usar esse módulo aqui, Shaun Flight, que vai aumentar o dano do Haunt, vai aumentar a largura do Haunt, vai dar vários buffs pro Haunt, então isso é muito bom. E, obviamente, usar o Core 1 dele, que vai dar dano tanto na ida quanto na volta. Então, pro Skye, a habilidade do Nighthawk é muito boa, porque você vai focar no passarinho. De repente você queira focar até em dar dano pros amigos, tá ligado? Que você vai recuperar um pouco de vida e vai recuperar também mais vida dos seus aliados. Se estiver jogando Team Deathmatch, ou Battle Royale, ou Iron Arena, tanto faz. Você vai conseguir curar mais. Então essa habilidade pro Skye é bom, porque você vai conseguir trabalhar melhor seu sustain em combate, ou sustain dos seus amigos em combate. Então isso pro Skye é muito bom, dá um poder de cura maior. Você consegue dar mais dano no round. Então isso é bom. Pro Hot Steel isso também é interessante. Por quê, cara? Porque o Hot Steel você vai querer... Como que eu posso dizer assim? Você vai querer brustar o cara. Você vai querer explodir o cara o mais rápido possível. Então faz sentido pro Hot Steel você querer chegar, dar o gap close no cara e explodir o cara. Porque, mano, olha o dano disso aqui. Esse é o dano do tiro base do Hot Steel. Mais o Core 2 dele, que dá 805 de dano. Só o Core 2 dele, tipo, sem a habilidade de Nighthawk, dá 850 de dano. E com a habilidade de Nighthawk dá 960 de dano. Então dá um boost muito grande de dano, tá ligado? Você vai conseguir eliminar o cara mais rápido, tá ligado? Então, pro Hot Steel, vale a pena se você quiser explodir o cara muito rápido. Aí vale a pena, tá ligado? Mas só nesse sentido. Porque você querendo ou não, as outras habilidades da Norm e da Jill, no geral vale mais a pena.
porque você vai brustar o cara e tal, sem habilidades, depois você vai castar suas habilidades da arma primária, então você vai dar bastante dano, tá ligado? Então, a habilidade do Nighthawk é boa pro Hot Steel, dá pra usar, mas eu sinceramente não recomendo, então vou deixar aqui de amarelinho também. Amarelinho também, beleza? Porque, tipo assim, dá pra usar, mas no fim das contas a habilidade da Jill e da Norma ainda é melhor, tá ligado? Ainda é melhor. Não vale tanta pena assim, tá ligado? Só disso que eu tô falando, se você quiser dar o gap close usando o dash dele e explodir o cara. Mas tirando isso, você chegar ao gap close, a habilidade da Jill e da Norma ainda vai te dar muito mais dano. Cara, tá difícil pro Nighthawk defender o Nighthawk. A outra habilidade aqui que faz sentido também pro Nighthawk é o Boreas, cara. Só faz sentido pro Sky e pro Boreas, só pra eles dois. Porque o Boreas é outro mecha também que ele vai querer chegar perto pra explodir o cara usando o escudo, ou se não, se estiver usando o core dele, do escudo dele. Que no caso também não é o core 2, se não me engano é o core 1. Vai dar... o escudo vai mais rápido, vai mais longe e tudo mais. Então você consegue utilizar o escudo dele com o Nighthawk tanto de perto quanto de longe. E o Boreas tem essa mecânica de você às vezes querer se esconder em combate para recuperar o escudo. Ficar tipo 9 segundos fora de combate. Isso também comba com o Boreas porque você vai causar mais dano de escudo quando você conseguir recuperar a energia do seu escudo. Porque, cara, o Boreas... Eu vou entrar aqui no auto treinamento porque eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso. Sabe o... sei lá, de repente alguma coisa que passou batido, cara. Mas o Boreas, o shield dele carrega um escudo automaticamente. Quanto maior essa barrinha de escudo, maior o dano que ele dá quando taca o escudo. Então ficar um tempo sem bater... aliás, sem bater não, sem jogar o escudo, também vale a pena. Então a skill do Nighthawk comba com o Boreas por isso. Porque vai ser o momento que você vai querer ficar fora de combate para recuperar essa barrinha aqui que tá crescendo aqui, tá ligado? E às vezes é um momento que você vai querer fugir da luta para recuperar a sua energia do shield. Então pro Boreas isso também vale a pena. Então no fim das contas, isso aqui, sinceramente, na minha singela opinião, só vale a pena pro Sky e pro Boreas. Porque o Sky você vai conseguir dar mais dano, consequentemente vai recuperar mais sua vida e a vida dos seus aliados, se você colocar o módulo. E do Boreas, porque você vai conseguir dar mais dano quando você ativar o escudo, quando você jogar o escudo. E comba também com essa mecânica dele de estar querendo entrar e sair de batalha para se recuperar e para fazer a energia do escudo dele voltar, beleza? E é isso, o vídeo ficou longo, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis passar. Foi aquele vídeo longo necessário, tá ligado? E é isso, cara. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, mas eu acho que eu fui bem claro aqui em quando usar a skill do Silver, quando usar a skill da Norma, quando usar a skill da Jill. E no geral, só usa a skill do Nighthawk se você for jogar com Sky ou Boreas, tá ligado? E jogar nessas condições que eu falei, de jogar mais recuado, de bater, causar tipo uma explosão assim de dano e recuar, beleza? Tirando isso, não é melhor. E a curiosidade final aqui, que eu deixei isso aqui também pro final, foi uma coisa que eu reparei, cara, do Gabriel pro Snow. O Snow, no primeiro tiro dele, ele dá 920 instantaneamente, porque assim que você saca a arma, você dá um tiro. O Gabriel, para você dar 920 dano, você tem que abrir a mira e esperar carregar para dar o dano. Então, embora os dois no primeiro tiro deem, teoricamente, o mesmo dano, né, levando em consideração aquelas coisas da tech que eu falei, o Snow consegue dar mais dano mais rápido. No primeiro tiro, o primeiro tiro do Snow causa dano mais rápido do que do Gabriel, porque o Gabriel vai precisar esperar a energia do charge dele encher, tá ligado? Pra dar o dano. Quando você abre a mira do Gabriel, não vem no dano máximo. Então o Snow acaba tirando vantagem com o Gabriel por causa disso, porque ele consegue maximizar o dano mais rápido. Porém, o Fire Rate do Gabriel é maior.
no tiro da arma primária dele, né? Do rifle. Quando não tá concentrado, ele gasta o dano mais rápido. Tem seus poréns, mas no geral, assim, eu acho que se você for trabalhar full sniper mesmo, o Snow é melhor. A menos que você estiver jogando com Silver. Se estiver jogando com Silver, o Gabriel talvez seja melhor. Não, falando pra pensar sério mesmo, o Snow acaba sendo melhor mesmo, na minha opinião. Em questão de DPS, né? Só para deixar claro, em questão de DPS, porque o Snow ele não tem essa necessidade de carregar a arma. Ele tá sempre dando tiro. O Gabriel ele tem essa necessidade de carregar. Ele tem essa necessidade de esperar o canhão dele encher, sabe? Então, em questão de DPS, o Snow sai na frente. Mas para algumas questões de posicionamento, de ser como sniper e tal, o Gabriel acho que ele ainda é um pouco melhor em questão de posicionamento, porque o Gabriel tem mais facilidade de chegar em high ground, sabe? Mas se eu tiver que escolher um sniper entre Gabriel e Snow, eu escolheria Snow, tá ligado? Pelos testes que eu já fiz aqui, pelas coisas que eu tô falando pra vocês, beleza? Então é isso, beijo, se cuidem. Lembrando de novo, Torneio Meow, vão lá se inscrever, pra quem não é inscrito. O link tá aqui na descrição, beleza? E é isso, o vídeo ficou longo, mas... é isso, meu parceiro. Eu falei que eu ia fazer o vídeo da análise dessa porra, né? Beijo, se cuidem.